ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma ordem de prisão preventiva contra o jornalista Alan dos Santos. Como o jornalista se encontra no exterior, o ministro pediu sua inclusão na lista da Interpol e sua extradição. Além disso, o ministro decretou a censura dos canais do jornalista e o bloqueio de contas dele e de pessoas ligadas a ele. O ato de Moraes gerou indignação e parlamentares, advogados e cidadãos se manifestaram. O ministro Onyx Lorenzoni comparou: revista ataca o presidente de forma asquerosa com referências ao que há de pior na história. Silêncio. Alan dos Santos, um jornalista, defende o que acredita e pedem prisão porque pensa diferente? Porque é um conservador? Liberdade de expressão não pode ser seletiva e é garantida na Constituição. O jornalista Rodrigo Constantino afirmou: quando o arbítrio bateu à porta do humorista Danilo Gentili, eu saí não em sua defesa, mas de um princípio de liberdade. Quando o arbítrio bateu à porta dos antas fofoqueiros, eu saí em defesa não deles, mas de um princípio de liberdade. Faço o mesmo agora com Alan dos Santos. O investidor Leandro Russell ironizou: num regime totalitário, o objetivo da imprensa, entre aspas, é justificar a perseguição política aos opositores, além de defender o regime, obviamente. O especialista em segurança pública Fabrício Rebelo questionou: a ordem de prisão de Alan dos Santos é emblemática, mas não é o mais grave nesse episódio. Houve a criminalização do apoio a um canal de conteúdo em lives, o transformando em crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, devassando-se os apoiadores. O que vem depois? Rebelo compartilhou o anúncio de que as atividades do jornal foram encerradas e disse: daquelas notícias que escancaram como o sistema atua. O Terça Livre não encerrou suas atividades, como resume Ítalo Lorenzon. Ele foi proibido de existir. Que Deus ilumine aqueles que dependiam da empresa para o sustento próprio e familiar. O ex-ministro Ernesto Araújo se manifestou: indignação diante da perseguição a Alan dos Santos. Dupla indignação porque ela se faz diante da indiferença ou aplauso de todo um establishment político que diz defender o Estado democrático de direito. Momento triste para a liberdade e aqueles que nela ainda acreditam. O deputado José Medeiros compartilhou o tweet do STF que informava que, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes também atendeu o pedido da Polícia Federal endossado pela Procuradoria-Geral da República e determinou que o Google informe sobre lives e doadores do canal Terça Livre de Alan dos Santos desde janeiro de 2020, fecha aspas, e disse: isso é o fim do mundo, Venezuela é aqui, ninguém que não seja do PT e seus puxadinhos se sente mais seguro no Brasil. Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, alertou: já vivemos uma ditadura no Brasil e não é de hoje. O advogado Walter Cota lembrou: parte dos senadores que deveriam cumprir com a sua obrigação, inciso 2 do artigo 52 da Constituição Federal, não o fazem porque têm processos que serão julgados pelo STF. Logo, fica essa relação espúria e conveniente, com a nação sofrendo as consequências, sendo uma delas a supressão da liberdade de expressão. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou: a Constituição vai a favor do jornalista Alan dos Santos. O artigo 5º, inciso 52, prevê que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Além disso, a conduta tem que ser crime no Brasil e nos Estados Unidos. Porém, para o povo não adianta explicar o juridiquês. O que fica na cabeça são essas imagens de que Alan dos Santos teria uma vida mais suave se estivesse envolvido com criminosos. Agora, não é só a detenção de Jason Miller, CEO da rede social Gettr. Por estar nos Estados Unidos, certamente o caso de Alan terá repercussão internacional e a comunidade internacional compreenderá com mais clareza o que ocorre no Brasil e quem faz o certo e dorme com a consciência tranquila no travesseiro. Algo impagável. O promotor Wesley Vaz explicou:
O decreto de prisão do Alan dos Santos, realizado sem requerimento do Ministério Público e num procedimento de investigação, é totalmente ilegal e abusivo, próprio de países autoritários. Materialmente, também ofende os direitos humanos prender pessoas por mera opinião, principalmente jornalista. O deputado estadual Coronel Sandro disse: as acusações contra Alan dos Santos não são tipificadas na legislação penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, princípio básico de direito. O sociólogo Eduardo Matos de Alencar lamentou: a decisão do Moraes é puro chorume de lavajatismo, mas sem delação, sem conta secreta, sem operações financeiras complexas. Acusa crimes não tipificados e associações criminosas baseadas em tags. Inacreditável que o poder judiciário do país tenha se degradado a esse ponto. O vereador Nicolas Ferreira disse: hoje o dia foi intenso em BH, mas não deixaria de comentar. Inadmissível o que estão fazendo com o Alan. Existe um governo paralelo no Brasil que não foi eleito pela população, STF, que aos poucos, entre aspas, está retirando a liberdade. Quem ri ou comemora pode ser a vítima do futuro. O jornalista Paulo Figueiredo Filho disse: toda a minha solidariedade com o Alan dos Santos, perseguido político pelas suas opiniões. O que estão fazendo com este homem me envergonha como brasileiro e como ser humano. Estes homens maus não escaparão do juízo divino. O jornalista Leonardo Coutinho alertou: há uma imprecisão na notícia. Diz que o ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão do nome de Alan dos Santos na lista de procurados pela Interpol. Muita gente não sabe, mas existe um abismo entre o pedido e a aceitação. Do jeito que estão contando a história, parece que depende da vontade do ministro do Supremo a inclusão do nome do jornalista na lista de procurados internacionais. E não é assim. A Interpol avalia as justificativas do pedido e nem sempre aceita. Vejamos o caso do tal do Zé Trovão. A carinha dele até hoje não aparece na galeria da Interpol. Não faço ideia do motivo, mas é inegável que até hoje a Interpol não aprovou a inclusão. E se negarem, pode ficar feio para o STF e o Brasil. Certa vez, contei na Veja como a Interpol estava criando mecanismos para evitar que regimes totalitários ampliassem o seu poder para além do alcance real de seus braços para perseguir opositores. Não aceitam qualquer pedido, não. Aqui está o link aberto da matéria de 2018. Velha, mas ao que parece ainda útil para os dias atuais. Na semana passada, o ditador Nicolás Maduro pediu para prender um jornalista aqui nos Estados Unidos. Não gosta do trabalho dele. Mandou ofício para a Interpol. Política pura para sua plateia. Outro ditador, Evo Morales, ganhou muitas batidas de porta na cara. A fila de pedidos negados é enorme. Ele tentou alcançar no exílio vários opositores e críticos. A Interpol sempre lhe disse não. Não conheço a fundamentação do pedido de prisão do jornalista. Pela matéria do G1 é meio capenga. O importante é saber o seguinte: quando a bola estiver com a Interpol, a decisão caberá apenas a eles. Ou o Santos vai preso, ou estaremos ao lado de Venezuela e Bolívia. A ver. O escritor Bernardo Kister disse: delegada da Polícia Federal do Alexandre de Moraes pediu ao Banco Central e ao Banco do Brasil o bloqueio de todas as contas do Alan dos Santos e da empresa Terça Livre. Isto é não só anular o cara, mas todas as famílias que dependem da empresa. Tudo isto por um crime inexistente. O cineasta Josias Teófilo lembrou: você não precisa concordar com absolutamente nada do que o Alan dos Santos fala para defender a liberdade dele. O vereador Carmelo Neto afirmou: STF acaba de ordenar a prisão do jornalista Alan dos Santos. A censura que todo esquerdista tinha medo começou. Quem está censurando não é Bolsonaro, e sim Alexandre de Moraes. A advogada Paula Daniel, esposa do deputado Daniel Silveira, preso a mando de Moraes, desabafou: o pedido de prisão preventiva de Alan dos Santos nos Estados Unidos por Alexandre de Moraes exorbita o limite do cúmulo do absurdo.
Onde já não existia legalidade, agora já não existe nem ilegalidade, estamos em um limbo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contrária à prisão e ele deveria seguir. O Brasil não tem mais um ordenamento jurídico, somente algo fantasioso que virou um inferno de Dante jurídico, algo inimaginável em um Estado de Direito, algo impensável em uma democracia. O advogado Maurício Spinelli perguntou: "Vocês estão assustados porque o Alexandre mandou prender o Alan? O cara prendeu um deputado federal por meras palavras. Não há limite para aquilo que ele pode fazer com o resto de nós mortais. É daí para pior mesmo." Spinelli acrescentou: "Vergonha de ser brasileiro e imaginar a cara dos agentes da Interpol lendo a solicitação do Alexandre, um ministro da Suprema Corte, para colocar o Alan, um jornalista, na lista de procurados internacionais pelo motivo de falou mal de mim e me xingou." O deputado estadual Douglas Garcia disse: "Força, Alan dos Santos, os brasileiros que acreditam na imprensa livre e na liberdade de expressão estão contigo. Maria passa na frente." O artista Marco Angeli disse: "Enquanto Moraes, garoto propaganda do STF, lança uma bomba, o mandado de prisão contra Alan dos Santos, o assunto gravíssimo das ligações da política com o vide família Alcolumbre é colocado de lado nas redes. Pior ainda é o silêncio covarde do Senado. O atropelo puro e simples da lei pelo ministro careca do STF, a parceria escancarada da política com o exposta pela prisão do primo de Alcolumbre, ou a opinião do povo brasileiro, nada disso parece abalar as eternas férias dos inquilinos do Senado Brazuca. Deputados e senadores vivem em outro mundo, o dos privilégios e dos olerites gordos, pagos justamente por um povo que os elegeu e fazem o possível para esquecer. Até as próximas eleições, quando sairão às ruas faceiros, banho tomado, para implorar o voto desse mesmo povo." A advogada Debs fez uma exposição simplificada da questão. "Sexta-feira à noite, não tenho nada para fazer, vou explicar para o Jonas, como se ele tivesse 5 anos, por que, independente de qualquer DOC que ele tenha tido acesso, o pedido de prisão é perseguição. Todo mundo sabe que tem um monte de discussão sobre, digamos, os processos do Lula. Desde o início, discutiu-se que Curitiba não era bem o lugar certo para o julgamento. Teve divulgação de documento sigiloso em momento político esquisito e um monte de outras coisas. Isso porque quando alguém está sendo investigado e depois julgado, existe um passo a passo que a lei determina que seja seguido. E todo advogado consegue, em qualquer processo penal, achar um zilhão de passos que não foram feitos ou feitos de forma errada e dizer, tá errado. Bom, para que isso aconteça, tem que existir, ora bolas, um processo. Um processo é isso aqui, ó. Hoje em dia é eletrônico, mas respeitem minha idade. A advogada postou uma foto de um processo. Em caso de crime, ele começa lá na Polícia Civil e envolve a acusação que a gente chama de promotoria ou procuradoria. É claro que lá no início, na fase do inquérito, o juiz dá 1 ou 2 pitacos sobre coisas importantes, como prisões preventivas ou autorização de certo tipo de prova. Mas a regra é que quem investiga não julga, porque investigar contaminaria o julgamento do juiz. Então, se existissem indícios de que o Alan dos Santos cometeu todos esses crimes horrorosos, isso deve ser investigado. E a investigação aconteceria lá na delegacia onde o crime ocorreu. Sei lá, Brasília. E aí o juiz de Brasília e o promotor de Brasília iam trabalhar, né? Mas não é isso que acontece em todas essas prisões políticas. Não existe processo. Esse procedimento que está sendo conduzido pelo inaudível é como se fosse um negócio bizarro que ninguém nunca viu antes e que ninguém sequer consegue dar nome. Então, olha só, a treta é muito diferente do nossa, nesse processo existem muitos erros e por isso parece perseguição política, né? Porque não existe processo. Espero que tenha ajudado, Jonas. O deputado estadual Gil Diniz usou a tribuna da Assembleia Legislativa para repudiar mais um dos atos espúrios do STF e manifestou solidariedade ao jornalista.
A perseguição a conservadores no Brasil é aberta e a ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais e influenciadores censurados. A Folha Política teve toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo, as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Tempos difíceis, presidente. Hoje, o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Alan dos Santos, do jornalista Alan dos Santos. A grande mídia faz chacota, os chamam de blogueiro, como se fossem diminuir o trabalho jornalístico que ele faz. Mas que tempos são esses que nós vivemos no Brasil, onde um jornalista, deputado Frederico Dávila, tem aí esse mandado de prisão por falar, por fazer o seu trabalho, deputado Conti Lopes. E é perseguido brutalmente, porque ele tem lado, porque ele se posiciona justamente contra todas essas injustiças que vêm acontecendo no país. Eu fui citado na CPI da fake news, Major Meca. E, inclusive, votaram lá um requerimento para que eu vá lá depor. Me coloquei à disposição. Nunca me chamaram. Nunca me chamaram. Aguardo ainda, Fred, para ir lá. Já que nos acusam sempre de propagadores do ódio, de fake news, Borgo. Só que criam a notícia, vendem para todo o estado de São Paulo, para todo o Brasil, como se criminosos fôssemos. Fui citado agora, Conte, na CPI da vergonha, na CPI do circo, ali em Brasília, com um perfil que dissemina fake news. Gostaria de saber qual fake news que eu produzi, ou que eu ajudei aí a disparar. Simplesmente colocam nossos nomes e nos acusam de crimes que sequer são tipos penais, enquanto o outro lado, sim, prega o ódio, a violência, vivem e crescem na mentira. Então, eu repúdio a esse mais um dos atos absurdos dos ministros do STF e meu apoio ao jornalista Alan dos Santos, minha solidariedade ao jornalista Alan dos Santos, presidente.